Fala galera, esse é o 5º episódio do Mind Talks e hoje eu tô sozinho porque o Júnior teve um treinamento, foi dar palestra, o cara tá importante, então esse programa vai ser só comigo, depois vocês dão um feedback aí como eu posso melhorar. E é um programa que todo mundo gosta, esse episódio aqui especificamente. Vocês gostam de cerveja aí? Muito, então esse episódio é pro cara que gosta de cerveja. Com vocês, Guilherme Bidoia. Opa! Muito prazer. Famoso Gila. Vulgo Gila. Bom, o Gila, pra quem não conhece, é o proprietário da melhor cervejaria do Brasil. A BR Brew, que fica em Sertãozinho. E hoje ele vai contar um pouco da história da cervejaria. Como que ele chegou até aqui. Tá nessa mesa que tem que ser importante, né? Que honra. Como ele chegou até aqui. E a gente vai conversar um pouco com ele aí do mercado da cervejaria. Minha expectativa é que eu descubra quais são os segredos da cerveja, porque eu ainda não sou um consumidor de cerveja. Então eu quero saber assim, eu quero que ele me incentive, não incentive ao álcool, né? Mas que ele me proponha uma experiência nova aí com cerveja. Bom, Gui. Com cerveja. Com a cerveja. Como cerveja. Com a cerveja. Bom, vamos lá, velho. Me fala aí como começou a BR Brew, um pouco da ideia da cervejaria, quando que nasceu, quanto tempo. Dá uma introdução aí pra gente, pro pessoal que tá de casa aí te ouvindo. Vamos lá, fala pessoal, beleza? Meu nome é Guilherme, só falar um pouquinho de mim, né? Eu sou formado em engenharia de produção mecânica, sempre trabalhei na área de indústria, mas sempre tive vontade de ter minha própria empresa, né? Já tive outra empresa, a BR é a segunda empresa que eu sou sócio, eu sou um dos sócios, né? E tudo começou como uma brincadeira, na verdade, de fazer cerveja em casa. A gente falou assim, gosto de fazer cerveja, tenho meus amigos, e a gente vinha fazendo e tal. Falou assim, vamos profissionalizar? Vamos. Tá bom. Então, nós vamos fazer o quê? Primeira coisa, plano de negócio. Fizemos um plano de negócio muito bem estruturado. Isso lá em 2016, final de 2016, começo de 2017. Foram 8 meses de planejamento, mais ou menos, da empresa. Terminando o planejamento, em paralelo, a gente já estava em contato com algumas pessoas do mercado cervejeiro. Uhum. E foi onde veio o nosso primeiro sócio, foi o Patrick. Ele é o nosso mestre cervejeiro hoje, ele é sócio, manda muito bem nas receitas. Na época, ele acabou vindo como um convite para fazer as receitas da cerveja e acabou virando sócio, além de ter virado um amigo. Você apresentou esse plano de negócio para ele vir? Com cerveja. Com cerveja? Sim. Esse plano de negócio aí como que era? Era estruturado? Foi um plano de negócio, foi bem estruturado. A gente, assim, estudou o mercado, verificou as marcas que já existiam, como estava o cenário a nível estadual, nacional e até internacional naquela época. Uhum. Então, era muito promissor. Existem ainda até hoje algumas barreiras, principalmente fiscais, questões tributárias mesmo, que dificultam muito a abertura de novas cervejarias, novos brewpubs, mas a gente conseguiu encaixar dentro da lei a empresa, tá? Uhum. E para isso acontecer, teve uma mudança muito legal, falando um pouquinho de negócio, porque foi a inclusão do Knight Cervejaria no Simples Nacional. Isso foi o que viabilizou grande parte do volume das cervejarias no Brasil. E antes de vocês abrirem, de vocês fazerem esse plano de negócio, não tinha o KNAI da cervejaria? Como que era? Na verdade, o KNAI de cervejaria, ela entra como fabricação de cerveja e chopp, né? Só que até então, todo mundo cai no mesmo balaio legal e fiscal, assim, desde as grandes marcas, como mainstream, não preciso citar o nome, até as micro e pequenas. Tá, bom, eu ia te perguntar dessa história, mas a gente vai entrando assim. Vamos falando. É interessante. E, cara, a primeira curiosidade que eu tenho, qual que é a dificuldade de você entrar num mercado que incentiva o consumo de álcool? O que você tem que tomar cuidado? Cara, acho que a primeira coisa é o beba menos e beba melhor, né? Porque, assim, o álcool, como outros produtos que tem no mercado, como café, açúcar e outras, assim, drogas legalizadas, ela tem que ser consumida com consciência, né? Com moderação. Então, quando você vai entrar no mercado, tem que tomar muito cuidado, principalmente com questão de idade, para quem que é o público que você está direcionando aquilo, aquela propaganda ou aquele produto que você está criando dentro desse cenário cervejeiro. Uhum. Né? Assim, uma das dificuldades é essa. Né? Outra dificuldade que a gente acaba batendo muito, saindo um pouquinho da questão de idade ou tomar esses cuidados, é a força com que as grandes vêm no mercado de cerveja. Porque, querendo ou não, acaba tendo um lobby muito grande disso. Claro, e
essa consciência do beba menos, beba melhor, vocês já tinham antes de abrir a cervejaria? Sim. Ou foi um aprendizado do mercado? Não, já era uma consciência da cervejaria, era uma coisa que a gente já tinha pensado. Porque Legal. não faz sentido eu abrir uma cervejaria ou qualquer outra indústria para oferecer outro produto, só que mais barato. Pra gente não faz sentido. Claro, Preço não é o nosso foco. claro. E essa estratégia de entender que seu foco era qualidade, provavelmente, né? Você falou que o preço não era o foco, então a gente Justamente. assume que Qualidade é e qualidade. experiência. Já era esse plano de negócio que você apresentou pro Patrick aí quando ele entrou. Justamente. Desde o início a gente falou, Patrick, a gente tá precisando de uma... assim, tirar a galera do comodismo, sabe? Sair da zona de conforto, pensar fora da casinha. Então, com a ideia de, a ideia de trazer novos estilos, novas cervejas para o mercado nacional, isso lá em 2017. Ele gostou bastante da oportunidade, né? E aí, depois dele voltando a falar um pouquinho da BR, a gente foi chamando, né, pessoas próximas para que tinham interesse em ter um negócio também e que tinham afinidade com o nosso pensamento. E essa mesma visão de qualidade. A mesma visão, justamente. Cara, e aí, Yogi, o que eu penso aqui, cara? Quando a gente fala de qualidade é uma coisa muito relativa. Com O certeza. que é bom pra você é diferente pra mim. Sim. O que vocês assumiam naquele plano de negócio, quando vocês criam as cervejas hoje, do que é qualidade pra vocês? É o sabor? É a essência? É a história daquela cerveja? É ganhar um prêmio mostra que ela Sim, é qualificada? com certeza, um reconhecimento. Quais são as coisas que pra vocês provam que tua cerveja é qualificada e tem qualidade pra ser topo de mercado? Tá, eu acho que para quando a gente fala de cerveja e de qualidade de cerveja, os primeiros pontos que você precisa analisar é a questão de insumos, né? Então, por exemplo, para a BR hoje, a gente trabalha com os melhores fornecedores. Melhores matérias-primas a gente trabalha. Acho que é o ponto de partida para um bom produto. Claro. Segundo, controle. Controle de produção mesmo, controle de qualidade. Nós temos laboratório interno na BR, a gente faz controle de levedura, verifica como está a vitalidade, a viabilidade daquela levedura, se ela está boa para a gente utilizar numa receita, se os insumos que estão chegando para a gente estão frescos. Porque, para quem não conhece, cerveja, 4 ingredientes ele precisa ter. Água, malte, lúpulo e levedura. Nada mais. Sem conservante, sem acidulante, sem nada. Então, 4 ingredientes. A água nós temos, né? Uma boa água. Sim. O restante, malte, lúpulo e levedura, a gente tenta trabalhar sempre com os melhores players que tem no mercado para a gente poder partir de algo já diferente logo de início. Né? E aí você fala, o que é qualidade? Para mim, qualidade é superar a expectativa do cliente. Entregar mais do que ele está esperando. Total. Então, quando você vai procurar, o que o cliente procura a BR, ele fala, por que eu quero tomar BR? Eu não quero só tomar cerveja. O que eu vou provar? Quais sabores eu vou sentir? Quais aromas eu vou sentir? O que o mestre cervejeiro, o que o meu sócio, o Patrick, ele pensou quando ele estava fazendo aquela receita? O que ele quer que o cliente sinta, que ele experimente, que ele saia do Pilsen. Não é volume. Sim. Né? Então, a gente até brinca, fala, poxa, eu quero sair hoje, quero comer um lanche. Fala, pô, mas vou tomar água? Não, você pode tomar água, se quiser, nada contra. Mas se você pode provar uma cerveja diferente, feita com muito carinho, com muito cuidado, e comer junto com aquele lanche, inclusive a gente entra num braço que é a harmonização, você fala, puxa, você muda teu conceito. Você fala, eu não preciso sair para tomar 10 copos de chopp, eu posso tomar 1 copo de chopp. Tá, e agora dúvida mesmo. Qual que é a diferença entre o Pilsen e a cerveja, uma outra cerveja, uma IPA, APA, sei lá, as outras cervejas que existem? Quais são as diferenças? Diferenças básicas. Só para a gente situar no mercado, vamos falar de cerveja e chopp. Tá. Basicamente... Pilsen é o chopp, ou não? Vou explicar. Assim, cerveja e chopp. O que muda de um ou do outro? O produto, a matéria-prima, a fabricação é a mesma. Não muda nada. Muda o quê? O chopp, ele não é pasteurizado. Igual o leite é pasteurizado. A cerveja já é pasteurizada. Por que pasteuriza a cerveja? Para ela ter uma estabilidade maior na garrafa, para garantir que não vai ter nada de levedura, para que ela possa ser armazenada em gôndolas do supermercado, para que ela possa ser levada através de uma rota logística sem refrigeração. Por isso que pasteuriza o chopp e aí, teoricamente, ele vira cerveja. Entendi. Tá? Então, em termos de produto, é a mesma coisa. O Pilsen, ele nada mais é do que um estilo. Tá? Um estilo de cerveja ou um estilo de chopp. Como a IPA é um estilo. Como a IPA é um estilo, como a Session IPA. Ao todo, no mundo, a gente tem mais de 180 estilos de cerveja catalogadas e reconhecidas por órgãos representativos e relevantes do meio cervejeiro. E aí, o legal é que cada estilo desse de cerveja, você pode ter a sua variação, que é a mão do cervejeiro. Por exemplo, macarronada. Quantos tipos de macarronada você pode fazer no mundo? Sim. Quantos restaurantes tem? Quantos chefes tem? E ele coloca...
o tempero dele, entendeu? Tempero, justamente. Então, fazer cerveja com qualidade é pegar o que a gente tem, por exemplo, inclusive, falaremos de lançamentos, né? Tem lançamento chegando na BR. Então, o que a BR quer trazer com aquele estilo pro consumidor, pro cliente que vai lá procurar algo diferente? Tá, nossa, animal. E aí você já tinha essa visão junto com o Patrick de que tinha que trazer essa qualidade, de que tinha que trazer esse diferencial. Sim, com certeza. Desde insumos até a experiência do cliente, que você assumiu aí que qualidade, de fato, para você é superar a expectativa do cliente. Sim. E aí você disse que você tem mais sócios. Sim, correto. Quem que veio para agregar depois? Junto com o Patrick, aí veio o Thiago Carneiro, vulgo Sofá. Logo depois do Patrick? Foram basicamente ao mesmo tempo, assim. Foi bem junto, num time muito, muito próximo. A cervejaria começou com os 3 já? Já começou logo com os 3. O Thiago ele veio um pouquinho depois, logo do Patrick. Aí depois, na sequência, a gente abriu o capital social da empresa para sócios investidores. E foi onde a gente teve a vinda do Ricardo Yokouchi, que ele é lá de Indaiatuba, e do Luiz Antônio Sobrinho Filho, desculpa, que é de Jundiaí, que são pessoas próximas também e entendem como qualidade está alinhado com a gente na BR. Tá. Isso sempre para vocês como empresa foi um valor indiscutível? Indiscutível, é premissa. Se não tiver, não quero trabalhar. Não coloco meu nome em algo que não tenha qualidade. Tá, legal. Agora eu tenho uma pergunta de qualidade, cara, que eu ouço as pessoas falarem muito da questão lá do chopp quente. Ah, mas ali eu vou na cervejaria tal, só que não é tão gelado. Sim. E aí eu lembro até um papo que a gente teve que, pô, às vezes o chopp muito gelado perde um pouco da essência da cervejaria, né? Da cerveja, de fato. Justamente. Qual que é a diferença de beber muito gelado? Por que ele tem que ser numa temperatura específica? E esses quesitos de temperatura também, eles estão dentro do que vocês dizem sobre qualidade? Sim, sim. Qual que é a diferença? E me conta um pouco mais disso. Vamos lá, respondendo. Se você pegar nos nossos rótulos, a gente, inclusive, além de... Existem algumas informações legais no rótulo, né? Assim como álcool, principalmente. Você tem que informar qual que é o tipo de cerveja. São dizeres técnicos que constam na embalagem. Além disso, a gente indica, por exemplo, qual é a faixa de temperatura de serviço daquela cerveja ou daquele chopp. Por quê? Cada estilo tem uma faixa de temperatura. E o porquê de tudo isso? Porque, por exemplo, quando você fala de uma cerveja Pilsner, que é o estilo mais consumido no mundo, nada contra. Por que ele é um estilo mais consumido? É um dos primeiros estilos a serem lançados lá em Pilsner, na cidade de Pilsner. Então, assim, o estilo em si, do Pilsen, ele não leva muitos ingredientes especiais ou diferentes. Por exemplo, você vai ter ali água, malte, lúpulo e levedura. Tá bom, mas quais tipos de lúpulo? Existem 2 tipos de lúpulo, assim, a grosso modo, lúpulos de aroma e lúpulos de amargor. Então, uma cerveja Pilsen, ela não vai ter tanto aroma, tanto amargor. É uma cerveja mais leve para você tomar no dia a dia. Então, quando o cervejeiro prepara uma cerveja Pilsen, uma receita de uma cerveja Pilsen, ele não está pensando tanto em aroma. Então, essa é uma cerveja que aceita ser servida a uma temperatura mais baixa. Por isso que no Brasil, as grandes marcas trabalham muito a cerveja Pilsen e fala, beba gelado, que não sei o quê. Por quê? Porque ali você não tem muitos aromas, muitos sabores que vão transparecer com uma temperatura mais alta. Então, você fala, toma um pouquinho mais gelada, porque o clima também permite. Vamos lá, né? Aqui o Brasil é muito quente. Ainda mais aqui no interior, eu acho que é muito quente. Muito quente. Pede a bebida muito gelada. Esse era um papo que eu estava até conversando com um amigo meu ontem, sobre gin, vodka, etc. Porque, pô, às vezes você vai pagar 100 conto num gin. Sim. Ou você pode pagar 50 conto no gin. O que vai mudar no fim das contas é no outro dia. Justamente. Bom, porque você quer beber com uma tola de gelo. Sim. Então, eu acho que é muito cultural isso. Sim, muito cultural. Justamente. E tomar a bebida ela mais gelada, não é que a gente não recomenda. Por exemplo, a Pilsen, ela aceita uma temperatura de serviço mais baixa. Por exemplo, 0 graus, 1, 2, tá ótimo. Por que eu não recomendo tomar lá -5, -6, igual a gente vê naquelas gôndolas? Lindo, maravilhoso, -6, estupidamente gelado. Por quê? Quando você toma algo muito gelado, independente de ser cerveja ou qualquer outra bebida, você não consegue fazer com que as suas papilas gustativas, olha que bonito, elas reconheçam o sabor daquilo. Então, você tomar uma cerveja, por exemplo, você pega uma Red IPA nossa, que é feita com extremo cuidado e a gente utiliza ingredientes nobres, e você tomar ela a uma temperatura muito baixa, você não vai sentir nada daquilo que a gente queira que você sinta.
Entendi. Porque os aromas, eles começam a aparecer a partir de 5, 6 graus. Que são os lúpulos que a gente utiliza, lúpulos aromáticos, eles vão começar a soltar ali o aroma que vem dos óleos essenciais a temperaturas um pouco mais altas. Isso é um processo natural. Então, pegar uma cerveja que foi extremamente elaborada para que ela tivesse aromas e sabores melhores, se você tomar ela muito gelada, você não vai sentir nada, vai tomar um picolé. E quanto que você acha que o público de cerveja sabe disso? Bem pouco. Mas Bem porque o bem pouco é o público que de fato quer entender e quer apreciar o mercado? Ou porque a galera não sabe mesmo? Eu acho que é não saber. No simples fato de ignorância, de estar... de não ter o conhecimento o porquê daquilo. Porque eu acho que existe uma associação muito grande, principalmente das pessoas aqui do interior, de que a melhor cervejaria, o melhor lugar para você beber é onde tem o chopp gelado. Onde tem a cerveja gelada. Sim. E tem associação, Sim, porque eu sei que sim. até a galera mais velha, que eu acho que a cervejaria ainda é um mercado muito novo, muito recente, mas a galera mais velha que tem esse hábito de tomar cerveja, eles vão no lugar porque a cerveja lá é muito gelada. Sim. Provavelmente você já deve ter visto seu pai, sua família falar isso. Sim, pô, com certeza. vão lá porque a cerveja é gelada. Vão lá porque, pô, o chopp é geladinho, tá trincando. Sim, com certeza. Então eu acho que tem esse aspecto cultural. Sim. Pô, como que a gente fala pra essa galera? Eles precisam... É uma educação, de fato, pro público entender isso? Ou vocês têm a dificuldade da galera entender que é naquela temperatura? Existe uma dificuldade. E aí, acho que a primeira dificuldade é mostrar pra pessoa que consome a cerveja que não existe só Pilsen. É o primeiro mundo. Você fala assim, você conhece um estilo. Existem mais de 180. E cada um com a sua variação. Cada um com o seu terroir. Nossa, 180 estilos de cerveja é muito, São velho. muitos ao longo do, ao redor do mundo. E cada cervejaria com seu estilo, com a sua receita. Então, quando você fala assim, a Pilsen é uma cerveja de entrada, normalmente, para o mundo cervejeiro, você fala, experimenta, tenta, sabe? Porque depois que você abre a porta para o mundo das cervejas e os estilos diferentes que tem, dificilmente você vai ficar só na Pilsen. Cara, Desculpa, só interrompendo, é onde começa o beba menos e beba melhor. Entendi. E se você fosse falar assim, pô, você vai na BR e você tem que experimentar esse estilo daqui, qual que é? Sangue no zóio. Que é a Red IPA. Nossa Red IPA. Inclusive é premiada, não é? Inclusive é premiada. Hoje ela conta com 6 prêmios nacionais e internacionais. Em 2018, com 3 meses de cervejaria, a gente ganhou o prêmio de melhor IPA do Brasil. Caramba, difícil. Difícil, já levamos logo de cara 3 meses após. Ela ganhou além do prêmio de melhor IPA, que foi o Best of Show, né? Entre as melhores cervejarias do local, do evento que estava acontecendo. Também na categoria dela, ela levou medalha de ouro. Então ela ganha com medalha de ouro na categoria, depois passa para concorrer com as outras que também ganharam medalha de ouro. Pô, legal. Então é um destaque muito massa. E aí vamos pegar o ponto desse produto da Red IPA, que para você é o produto da BR. Sim. Como que foi a história do teu negócio para chegar até ela? Tipo assim, foi a primeira cerveja que vocês fizeram? Quais foram as primeiras cervejas? Como que foi até chegar a ela? O processo da empresa mesmo. Sim, vocês claro. começaram lá, os 4 sócios e os 3 sócios e os 2 sócios investidores. E como foi o processo para chegar até nessa Red IPA e para achar uma cerveja que a gente pode considerar uma cerveja campeã? Campeão, com certeza. De tantos 6 prêmios. títulos, né? Pô. Não é à toa. Com certeza. A Red IPA, nossa Sangue no Zóio, ela foi o segundo estilo produzido por nós. Nossa, foi bem rápido. Bem no começo. Qual Por isso foi eu a falei, primeira? Primeiro foi a Keller Beer, que a gente utiliza uma base de Helles. O que é isso? Helles é um estilo de cerveja. Ah, tá. Eu sou bem leigo, tá? Então eu tô Sem perguntando. problema nenhum, explico com o maior prazer. Helles é um estilo de cerveja, tá? Ela, se você visualmente ela vai lembrar assim uma Pilsen, porque ela é bem clara, coloração amarelo claro, só que ela já é um pouco turva, porque diferente da Pilsen, ela não é filtrada. Então ela pode conter residual de levedura. Só que isso não é ruim. Inclusive isso é uma das características dessa cerveja. Então Keller é a adega em alemão. Então, Keller Beer seria a cerveja da adega ou a cerveja de guarda, aquela cerveja que não é filtrada, que ela é mantida por mais tempo maturando. Ela vai incorporando aromas, melhorando dentro no próprio ambiente ali dentro do tanque. Então, esse foi o primeiro estilo que nós produzimos. Mas ela fica ali dentro do tanque tipo um vinho, um whisky da vida? Assim? Como Não, que é? não chega a ficar tanto tempo, mas uma cerveja, por exemplo, uma cerveja artesanal hoje, o processo ela leva de 7 a 21 ou 25 dias. Para ficar pronta, naturalmente. Então, a gente respeita o tempo da cerveja ficar pronta. É um tempo rápido. Rápido até, É se rápido. você for considerar. Se você for comparar com destilados,
Bem rápido. Bem rápido. Tá, e vamos voltar ainda pra história dessa Red IPA aí que eu quero saber. Red, Pô, beleza, sangue nos olhos. é a segunda cerveja que vocês fizeram. Vocês fizeram a primeira. O que deu errado na primeira? Nada. Porque um estilo não tem nada a ver com a outra. Então, assim, por que a gente quis começar com uma Keller Beer? Porque existe já um certo, a grosso modo falando, um preconceito contra as cervejas artesanais. Fala, você gosta de cerveja artesanal? Não, é muito amarga. É muito forte. É muito forte, mas o que é forte? Forte em amargor ou forte em álcool? Porque nós temos, por exemplo, as cervejas que têm baixo amargor e alto índice de álcool. Sim. Um alto nível de álcool. Tem cervejas que têm pouco álcool e mais amargor. Então, são características da cerveja que se complementam. Por que você fez primeiro a Keller Beer? Porque para chegar como uma marca no mercado, eu não poderia trazer, principalmente numa cidade menor, igual a nossa, uma cerveja que a maioria do público não está acostumada. Pô, legal. Qual que seria a reação do público? Pô, não, é muito amarga. Eu não gosto, é muito forte, muito alcoólica. A Red IPA é mais amarga. A Red IPA é o rótulo mais amargo e mais alcoólico que nós temos até agora. Entendi. Então a gente começou com uma cerveja mais leve, que foi a Keller Beer. O nome dela é Última Gota. Vai ter que ser uma garrafinha só pra você, velho. Não vai ter como ser duas, não. Porque se tem mais álcool. Última Gota. Então a gente começou com ela. Falou assim, beleza, temos uma cerveja que consegue... Para quem toma Pilsen, a pessoa prova uma Red IPA e o máximo que ela vai falar assim, um pouquinho mais amarga, mas é muito gostosa. E é uma cerveja muito fresca, muito fácil de tomar. E a primeira, então, que vocês lançaram, o cara... Vamos imaginar o cara que tá acostumado a tomar Pilsen. Sim. Porque era o que ele estava acostumado até então. Que o mercado oferece. E aí você fez o primeiro produto e é mais fácil, foi mais fácil a aceitação? Sim, a aceitação é muito mais fácil quando você trabalha com algo próximo ao que o mercado já está acostumado. Né? E quando foi que você chegou no ponto e falou assim, agora eu posso lançar a Red IPA? Foi coisa de 3 semanas, um mês depois. Caramba, foi muito rápido. Muito rápido, mas por quê? Porque a gente precisava de outro estilo. O que identifica normalmente uma cervejaria artesanal? São as cervejas especiais. Especiais, quando a gente fala, são cervejas que fogem do campo de Pilsen, né? Que é o mais comercializado. Então, temos uma Keller Beer, que eu consigo atender a maioria do público, explicar e ele colocar o primeiro pezinho. Só que eu também tenho um público que já é cervejeiro, que quer alguma coisa, quer algo a mais. Então, nós falamos, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma IPA. Tá, IPA é um estilo, mas qual IPA? Session IPA, Red IPA, Imperial IPA, Double IPA. Tem vários. Então, nós sentamos, analisamos o mercado e falou, tem muita dessa, tem muita dessa. Pegamos o livrinho lá, Patrick falou, Gui, e uma Red IPA? Falou, Red IPA, avermelhada, mais maltada, mas ao mesmo tempo alcoólica, só que muito bem equilibrada, lúpulos nobres. É essa. Vamos fazer. Aí ele pensou na receita, bolou de primeira, cara, sucesso. Então foi uma pesquisa mesmo. Sim. Não teve uma história, foi pesquisado. Foi estratégico. O lançamento. Posicionamento estratégico. E aí, não tem como. Todos os lançamentos que vocês fazem hoje, vocês fazem essa pesquisa estratégica para procurar oportunidades no mercado. Os rótulos que são de linha, sim. Rótulos de linha, sim. O que são rótulos de linha? Rótulos de linha são rótulos que eu tenho o ano todo. Que eles não são sazonais. Porque, por exemplo, a BR hoje tem 6 rótulos em linha. Além dessas, nós temos cervejas sazonais e cervejas colaborativas, que são feitas com outras cervejarias. Que inclusive tem uma que você pode falar aí depois que parece que vai lançar aí, né? Vai ter novidade. Que a gente estava sabendo aqui de bastidor, parece que vai ter uma novidade. Teremos novidade. Aguardem, porque é uma cerveja que ficou 3 anos maturando. Tá, e aí então essas são as que você tem o ano inteiro? Isso. Então essas são estrategicamente pensadas para ficarem o ano inteiro e para serem, a puta cerveja. Sim, colocadas serem mantidas em linha ali, porque a gente tem essa demanda do consumo. Tá, e aí tem os lançamentos que vocês fazem pontual. Sim. E esses são lançamentos que vocês pensam na questão mais emocional do consumidor, no momento específico do ano? Quais são as características que existem para que você possa lançar uma cerveja nova, por exemplo? Sei lá, vou lançar só essa aqui, quantidade limitada, vai acabar, daqui 3 meses, é isso aqui que eu tenho, acabou. É isso. O que vocês pensam para lançar isso aqui? É uma sazonalidade? Sazonalidade, tem vários fatores que influenciam. Sazonalidade é uma... Disponibilidade de ingredientes. Sazonalidade que a gente fala de tempo mesmo. De calor, frio. Isso. Isso a gente pode colocar justamente. Então, por exemplo, tem cerveja que eu posso lançar no verão, no inverno, no outono. Como que eu vou trabalhar essa cerveja? Por exemplo, inverno agora nós vamos lançar uma cerveja para inverno. Né? Vai ser uma cerveja porrada, com muito álcool. Por quê? Porque o frio, a gente
Permite. Só que você não vai tomar 5 litros dessa cerveja, você vai tomar um copo. Sim. Você não toma 1, 2 taças de vinho? Vai tomar um copo de cerveja. Sim. Então, toma uma garrafa de vinho, né? Eu tomaria. Os floquinhos de açúcar toma tudo, né? Então, assim, a gente pensa, sim, na sazonalidade, tanto do clima, quanto na disponibilidade de ingredientes. Por exemplo, nós fizemos cerveja com pitaia. Pitaia tá uma vez no ano. Então, não adianta eu querer fazer cerveja com pitaia em julho, que eu não vou ter. Né? Sim, você tem que pensar na disponibilidade também disso. Justamente, por quê? Como que a gente fala assim, a BR, a gente tem muito orgulho da nossa qualidade. Mas suponha que eu estou, lá no exemplo, em Manaus, ou estou fora do Brasil. Eu não vou conseguir tomar BR ainda. Mas, o que eu indico? Tome a cerveja ou o chopp da cervejaria mais próxima. Quanto mais fresco o produto, melhor. Porque o chopp, ele é um produto vivo, assim como qualquer outro produto que seja perecível. Então, quanto mais rápido você consumir esse produto, melhor ele vai estar. Tá, legal. Bom, pelo que você me falou até agora, de fato, você fazer a gestão de uma cervejaria tem várias coisas que são detalhes onde um CEO ali, um gestor tem que prestar atenção. Sim. E se você fosse me falar assim, pô, Lucas, tem 5 coisas aqui que eu acho que são os mais difíceis de fazer a gestão numa cervejaria. Por que eu quero que você fale isso? Porque eu acho que tem muita gente que tem a impressão de que fazer cerveja é muito fácil. Porque, de fato, você fazer no quintal da tua casa é fácil. Sim. Mas você criar uma empresa que comercializa cerveja, você tem que ter padrão de qualidade, você tem que ter padrão... Provavelmente deve ter um monte de lei, um monte de coisa para você seguir. Tem as normas, as leis. E você precisa ter atendimento ao público e tal. Quais são as 5 picas, assim, difíceis que você fala assim, pô, isso aqui é difícil mesmo de fazer... Para fazer a gestão desse negócio. Porque você tem uma indústria. Cara, você tem uma indústria. Tem uma indústria, justamente. Precisa ser 5, mas eu falei 5 porque normalmente tem sim, uma porrada. Mas, tá visto? A gente ia falar só 5? Só isso? Só 5 tá fácil. Não, que você fala assim, ó, pô, mas é um desafio pro cara novo no mercado. Um desafio pro cara novo no mercado. Eu acho que acho que a primeira barreira aí é legislação. Legislação. Você citou isso umas 2 vezes durante nesse tempo que a gente tá conversando. Por quê, velho? Porque... O que tem na legislação que de fato é muito difícil? Esse é o problema, não há. Não tem legislação? Não há legislação para pequenas e micro cervejarias. A gente que eu falo como micro cervejarias e brewpubs, cai no mesmo balaio de grandes cervejarias. Então, nós somos taxados, os impostos cobrados da cerveja, ele é o mesmo para grande quanto para pequena. Só que a grande tem incentivo fiscal, tem N... ferramentas legais, subsídios que permitem com que isso aconteça. E as pequenas cervejarias acabam não tendo legislação para embasamento. Então, a questão tributária é difícil. É difícil porque não tem, né? Porque, justamente, ela não é específica, ela é tudo para todo mundo. Só que aí fica muito fácil para uns e muito injusto para outros, ao ponto até de inviabilizar o negócio. E você acha que isso tem relação com o mercado ser muito novo? Quanto tempo tem o mercado de cervejaria? O mercado de cervejaria no Brasil, de cervejarias artesanais, posso estar errado, tá, gente? Mas eu acho que ele não dá 30 anos. Fazer uma comparação de número versus população. Inclusive, isso foi tema do meu TCC. Se você pegar cervejarias na Alemanha, por exemplo, posso estar enganado porque isso já faz uns 3 anos que eu fiz. Hoje deve estar em torno de 7.000, 7.500 micro cervejarias. Entenda micro cervejarias até como um brewpub, que pode ser aquele restaurante ou aquela casa que faz a cerveja e só consome ali, ela não distribui para outro lugar. A Alemanha tem mais de 7.000, com uma população aí de quase 45 milhões. Os Estados Unidos também fica nessa casa aí de 6, 7 mil cervejarias. Já é um mercado mais maduro, com uma população próxima do Brasil, 250, 200 milhões. O Brasil, com 220 milhões mais ou menos de habitantes, não bateu 2.000 cervejarias. Caramba! Então, você percebe o gap que existe, na verdade, a potencial de crescimento de se você comparar população versus número de cervejaria. E isso que a gente está falando Pô, então tá, a gente pode até falar que esse é mais um desafio. Mais um desafio. Porque eu vejo isso como assim, você é responsável por ser aquele cara que pega o facão e abre o mato. Justamente, desbravador. E você e as outras 2.000 cervejarias são responsáveis por abrir o mato. Sim, não chegamos às 2.000 cervejarias. E além de tudo isso, a gente não há apoio em questão legal de governo. A única medida que teve foi essa inclusão das pequenas cervejarias no Simples Nacional. Isso facilitou muito,
Porque a cervejaria, se eu vender para o consumidor final, a minha carga tributária é menor. Sim. E por que a gente fala tanto disso? Porque se eu vender ou trabalhar com a revenda da cerveja para uma pessoa que vai revender o meu produto, a carga tributária chega a quase 55% do valor do produto. Entendi. Então é muito difícil. Essa é uma muito barreira difícil de ser transpassada. E assim, né? Você já passa para o revendedor com a margem mais baixa. Bem mais baixa. Esse é um dos desafios. Outro desafio, ainda assim questão de documentação e legalidade. Tempo e morosidade para você conseguir legalizar uma empresa. Quando nós fizemos a cervejaria em 2000, o plano de negócio, né, final de 2016, 2017, em julho de 2017 a gente conseguiu fazer a aquisição de alguns equipamentos. Quando foi em novembro de 2017, a nossa cervejaria estava pronta. Toda instalada, a infraestrutura pronta, inclusive já com cerveja em tanque, para começar a vender. As nossas licenças foram sair apenas em 2018. Foram quase 7 meses de espera, sem poder faturar. Caramba. Parado. Parado. E a gente sabe assim, provavelmente se a gente tiver pessoas da indústria ouvindo, indústria parada é um preju. É um preju. Você tem capital parado, você tem maquinário parado, pessoas paradas. Tem depreciação de maquinário, tem Totalmente, depreciação de tudo justamente. isso. Então essa é uma outra barreira. Eu acredito que hoje tenha andado um pouco mais. Houve algumas mudanças no governo anterior que facilitou alguns pontos, mas ainda assim a falta de infraestrutura, por exemplo, muitas vezes falta de fiscal, de agentes do MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária no Brasil, para regulamentar e legalizar as cervejarias. Porque eu não estou falando que não deveria ter, muito pelo contrário, tem que ter, mas ela tem que ser mais fácil, mais ágil. Sim. Porque nós estamos falando de alimento, cerveja é um alimento, então você não pode fazer no fundo de casa. Você tem que tomar cuidado. Ah, com certeza, até porque você está falando com o público e mexe com a saúde quando a gente está falando Fala de disso. alimento, você mexe com saúde, então tem que ter Totalmente. regulamentação. E então tá, a gente falou 3 aqui. 3. Vamos lá, 3. mais um. Vamos Pessoas. Mais um, Acho que como pessoas, como qualquer empresa, é uma dificuldade e um desafio. Cara, você sabe que o último episódio e o seu estão sendo marcados para mim por 2 coisas muito importantes. Tributação, que eu acho que cada vez mais os modelos de negócios vão ter que ser baseados numa tributação inteligente. Sim, e justa. E pessoas. Pessoas. Eu entendo que muitas coisas da tributação a gente não toma conta. A gente tem que se virar dentro do que existe. E fazer o certo. Sim. Achar, claro, manobras para fazer, estratégias para fazer o certo. Sempre. E pessoas, cara. Pessoas. Qual que é a treta com pessoas que você tem lá? Não é treta. A grande dificuldade é encontrar pessoas qualificadas num mercado que é emergente. Por exemplo, se eu te falar, Lucas, eu preciso de um cervejeiro. Onde que eu encontro? Ainda bem que você achou um sócio, hein? Pois é. Agora, mas fico contente também em falar que em Sertãozinho tem o Instituto Federal e eles têm um curso agora de técnico em cervejaria. Isso é um puto incentivo pro mercado. Demais. Inclusive aqui na região, acho que eles são os únicos. E a nível Brasil também, são dos poucos que oferecem de forma gratuita. Então, você pode ter acesso a um curso com técnico, mas com qualidade de ensino superior, para trabalhar em cervejarias. Isso é uma demanda crescente. Legal. Como é que o mercado vai crescer se eu não tenho mão de obra qualificada? E eu até vejo de um outro lado, do desejo de trabalhar numa cervejaria. Sim. Porque às vezes o cara nem passa pela cabeça dele, pro mercado ser tão pequeno ainda. Porque, vamos falar sério, O mercado é pequeno. é muito pequeno. É muito pequeno. 2.000 empresas Se é muito você pequeno. falar um número muito legal. Se você juntar todas as pequenas e micro cervejarias, brewpubs no Brasil, não chega a 1,5% de market share de mercado. Todas as quase 1.800, 1.700 cervejarias no Brasil não dá 1,5%, 2% do market share. Ou seja, 98% estão na mão de 4 grandes empresas. Pô. 4 grandes grupos. É um puta dado isso. Por isso que você não tem força. É difícil ter força. Então, você ter pessoas qualificadas... É tão difícil que as grandes cervejarias, elas têm institutos de pesquisa, fomento e treinamento interno. E aí eu vou te falar um negócio que você vai me confirmar. Eu diria que se uma dessas pequenas cervejarias começa a incomodar, ela é comprada. Com certeza. Pelas grandes. Com certeza. Esses caras não perdem mercado, velho? Não. E talvez isso até desestimule no nível de tipo assim, eu vou abrir uma cervejaria para ser vendido. Eu acho... tem muita gente que pensa assim. Eu vou abrir para ser vendido. Eu acho que se esse é o objetivo... Ok, nada contra quem pensa dessa forma, mas eu acho que a gente tem algo a mais a oferecer. Vamos dar um exemplo, por exemplo, da Guaraná Jesus. Lembra? Sim. Oh. Guaraná Jesus começou a incomodar um pouco a Coca-Cola em um lugar no Nordeste. Porque a Coca-Cola não conseguia entrar. Não conseguia entrar.
O que ela fez? Compra. E eu acho que a cervejaria, ela tem o poder de entrar em alguns lugares que as grandes não têm. Sim, Então, principalmente, talvez numa cidade igual no interior, você consegue ganhar mercado. sim. Só que, lógico, eu acho que tem uma educação, tem que mudar a cultura, tudo mais. E aí vem, eu acho que até tudo vira um mix quando você fala, pô, o Instituto tá fazendo um curso para cervejaria. Focado nisso. Você cria desejo da pessoa trabalhar lá, ela se interessa pelo mercado, ela fala sobre o mercado para as outras pessoas. Então, acho que é Sim. tudo um mix de coisas que vão acontecendo durante Com o tempo. certeza, com certeza. Durante um tempo. E como que você vê esse mercado vai para frente? Mercado em crescimento. É. Tem alguns números, assim, diante de tudo que está acontecendo, né? Por exemplo, Cervejarias BR vai fazer 5 anos, em junho. Desses 5 anos, a gente pegou basicamente 2 anos de pandemia. Reduzimos nossa produção, muita coisa aconteceu. E assim como nós sofremos, muitas outras cervejarias também sofreram. Muitos outros bares e restaurantes simplesmente fecharam as portas. Extinguiram o CNPJ, porque não tinha condições de trabalhar. E 2022, apesar de ter tido um boom aí que estava represado durante o período de pandemia, outro número alarmante é que metade das cervejarias e brewpubs no Brasil não tiveram nenhum tipo de lucro ou tiveram prejuízo durante o ano passado. E isso mostra claramente um reflexo do que está acontecendo com o mercado, inflação, poder aquisitivo do consumidor diminuindo. Então, é um cenário preocupante. Para onde que a gente está indo? O que nós vamos fazer? Só a cerveja, será que consegue sustentar esse mercado? Ou será que as grandes vão aproveitar a oportunidade, baixar mais ainda os preços e passar o facão? Então, a gente fica um pouco preocupado. Porque tendo 1% de market share... 1,5%? 1,5%, você fica à mercê desses caras, se eles abaixarem muito o preço, comer o mercado inteiro. Justamente. Então, o preço nunca foi nosso Puta objetivo. sacada. Entendeu? Porque se eu entro pensando em preço, a hora que aparecer uma pessoa que vende mais barato, eu tô fora. Não eu aguenta. tô fora do mercado. Não aguenta. E é o mesmo papo que a gente teve de ponto fraco, ponto cego. Justamente. Porque eu acho que a qualidade dentro da cervejaria artesanal, você alcança uma experiência Sim, que a grande indústria não consegue. sim. Claro, velho, a grande indústria vai conseguir... Vamos pegar uma Ambev da vida. Ambev que é dona da Budweiser? Isso. Vamos pegar uma grande Ambev da vida. Pra ela fazer uma puta experiência pro consumidor, ela tem que botar a Budweiser dentro do Lollapalooza. É assim que você tem um ponto de contato mais próximo. Com o teu cliente. Com o teu cliente. Agora você consegue fazer uma puta experiência pro teu Não, cliente. eu levo o cliente lá na abraçagem. Eu mostro para ele os ingredientes. Ele come o lúpulo, ele prova um malte, ele toma a cerveja direto do tanque. Ele acompanha o processo produtivo. Então, se você for lá na BR, você vai sentar para tomar uma cerveja ali no bar, que é ao lado da fábrica, e você pode entrar e conhecer a fábrica. Fala, puxa, o que eu tô tomando é feito aqui. Você vê de fato. Você é a vê- mesma coisa aquele lance da cozinha aberta dentro do restaurante. Cozinha aberta, justamente. Literalmente é uma cozinha aberta. cozinha Só que a nossa cozinha tem Um cozinhão. 400 litros. Um cozinhão. Um cozinhão. Pô, legal, cara. É legal que você consegue proporcionar essa experiência pra galera. E eu acho que você é um cara que você tem muito cabeça pra experiência. Você quer de fato, Sim. a experiência. do A cliente, experiência, justamente. Eu quero que a pessoa vá lá, prove, entenda um pouquinho da cerveja. Porque é muito, assim, fantástico o mundo da cerveja. Porque você fala assim, cerveja, mas cerveja não, só tem que tomar cerveja, tem que encher a cara. Não, muito, muito pelo contrário. Não tô falando que você não deve encher a cara. De vez em quando eu acho até que faz bem. Você fazer umas extravagâncias aí. Mas a cerveja, ela pode acompanhar uma cerveja de entrada. Por exemplo, alguns países da Europa tomam cerveja no café da manhã. Nossa senhora. Mas aí que tá. Qual cerveja? Quanto de álcool que você está ingerindo? Sim. Por exemplo, tem uma nova linha de cerveja que se chama Small Beer, que é cerveja com pouco álcool, 2,8, 2,7 de nível alcoólico. Inclusive, pensando em pessoas que praticam esporte. Porque pessoas que praticam esporte, atletas, o álcool não é o melhor amigo de quem pratica. Sim. Só que se você puder consumir um pouquinho de álcool, não é ruim. Inclusive, tem estudos que mostram que a recuperação depois de uma atividade física, se você tomar um copo de cerveja, ela é tão boa ou melhor quando você tomar água. Porque, ela, além de tudo, ela tem sais minerais. Caramba, não sabia Pois é. Não sabia disso. Então, você tomar um copo de cerveja depois de um exercício puxado, te faz bem. Um sabadão de manhã. Ótimo. Ou se não, por exemplo, terminei a cerveja, ela substitui um vinho facilmente. Fala, quero tomar cerveja na janta. Não, mas eu quero tomar com a sobremesa. Ótimo. A gente faz a harmonização e te indica cervejas que combinam com doce. Cara, eu vou te fazer uma pergunta antes da gente entrar nos novos lançamentos aí da BR, que eu tô curioso agora pra saber o que você tem aí na cabeça, já que você tá me dando um monte de insight de coisas Vamos de cerveja falar. que tem. Pô, tem De pro atleta, novidade. tem pra não sei quem, tem pra todo mundo. Primeira coisa, eu vejo muita gente falar, relato meu, tá?
Muita gente fala que, pô, eu bebo cerveja, mas eu fico empantufado, eu fico cheio, parece que eu tô estufado. Dá dor de cabeça. Acontece com você, Gás? Acontece com você, médio, Paulo? médio. Bom, então tá vendo? Uma galera fala isso. Sim. Como que eu consigo criar uma experiência? Existe algum tipo de cerveja? Ou é de fato, ou é a qualidade, ou é o tipo da cerveja que faz o cara tomar e ter uma experiência que não seja esse relato? Tudo isso que você falou. Porque, eu vou te falar assim, o que me impede de tomar cerveja é essa sensação, porque eu odeio, velho. De ficar Nossa, empanzinado. eu odeio, velho. O meu shape não responde isso, né? Mas eu odeio essa sensação, velho. Porque pô, é a mesma sensação de você encher o caneco e ficar empantufado, ficar mal, velho. Como que eu resolvo isso aí numa cerveja? Qual é o tipo da cerveja, a qualidade? Me fala aí. Vamos lá. Assim, para quem não é acostumado a tomar cerveja, sugiro começar com cervejas bem mais leves, né? Para você não ter uma experiência ruim. A indicação da BR de uma cerveja leve para tomar lá. A nossa própria Pilsen, ou a própria Keller Beer, que é a última gota. A cerveja, ela vai seguir um padrão de mercado de álcool, então 4,5, mais fácil de tomar, pouco amargor, muito aromática. Então você já começa a dar um pezinho na escadinha de cervejas. Tá. Eu não posso chegar lá para quem não toma cerveja e falar, toma essa Red IPA. Você vai me matar, eu acabei com a sua experiência. Tá, Porque qual que são as suas referências? São cervejas mais comerciais, cervejas mais leves, de fácil tomar. Aí o que muda o drinkability? A mão do cervejeiro. Quais ingredientes nós estamos utilizando? Por exemplo, se você vai tomar uma cerveja de trigo ela é um pouco mais pesada. Então vai me empantufar. Ela vai te... Justamente, empantufar mais fácil. Só que, por exemplo, a gente quando criou uma cerveja de trigo, nós pensamos nisso. Entendi. Então a gente faz a cerveja de trigo de uma forma que ela não vai te empantufar tão fácil, ou tanto quanto as outras que estão no mercado. Então, por exemplo, isso aí a gente chama, esse não empantufar ou não empazinar, a gente tem um termo que a gente utiliza que chama drinkability, que seria a facilidade que você tem para tomar uma cerveja. Por exemplo, a Coração de Pedra, nosso rótulo que é a Session IPA. Cerveja com, mais ou menos, para quem está acostumado, o dobro de amargor de uma Pilsen, só que ao mesmo tempo, ela é muito forte. Não, ela só é um pouco mais amarga, que ela tem menos álcool. Ela tem 3,8 de álcool. Então, você vai tomar uma cerveja com menos álcool, só que ela é mais seca. Ela tem um final sequinho. Sabe quando você toma, às vezes, um vinho, alguma coisa que o final é seco? Então, esse ser um pouquinho mais seco te dá o drinkability, que é aquele lance que você acabou de tomar um gole e você fala, opa, eu posso tomar mais um gole que não vai me deixar empanzinado. Então, a mão do cervejeiro e os ingredientes escolhidos fazem toda a diferença. Assim como, eu tomo cerveja e no outro dia não aguento de dor de cabeça. Pô, primeira coisa, pode ser desidratação, né? Que a gente sempre recomenda você tomar água, assim como qualquer bebida. Depois que eu descobri que o pior da... Como que eu vou explicar isso? Você tem ressaca porque você não se hidrata... Meu irmão, é um tapa copo na cara, de bebida, né? E um copo de água, né? Pô, responsa minha, cara. É aquela frase, né? Depois de um tempo convém intercalar um copo de cerveja com um copo de água. Ainda mais quando você vai ficando mais velho. Quando você vai ficar mais velho. A experiência fala mais alto. Exatamente. Justamente. Tá, então tem a mão do cervejeiro nisso aí também. Você tem que ter um cervejeiro pica. Com cerveja. Com cerveja. Legal, agora... Quero saber quais são os novos lançamentos aí de cerveja. O que a galera pode esperar? Mesmo, sim. Você já deu o segredo de como não ficar empazinado. Como que é o termo? Drinkability. Drinkability da cerveja. Que isso, cara, é muito chique, né? É chique, né? É chique cervejaria. Bom, então você já falou isso. Você já falou que, pô, tem como não ficar empazinado. Tem como não ter dor de cabeça. Tem como você tomar uma cerveja qualificada aí, uma coisa boa, tipo, nível top do mercado lá na BR. Sem precisar tomar litros e litros. Sem tomar litros e litros. Que existe um porquê da cerveja também não precisar ser hiper mega power gelada para você sentir de fato saborizado, porque você não consegue sentir. Com certeza. Então, e de tudo isso que você me falou de conclusão assim... Quais são os próximos lançamentos? Rótulos. A galera já vai saber, já vai esperando. Vai esperando, né? As papilas gustativas. Eita, nós. Quais são aí os próximos lançamentos? Então vamos lá. Vou começar do mais leve e vamos pro mais porrada. Tá. Datas. Se você tiver datas, fala datas. Datas. Onde encontrar? Eita, nós. Vamos lá. Primeiro rótulo que nós vamos trabalhar como lançamento vai ser no próximo mês. No dia 20 de maio, nós teremos um festival que chama Beer Trip, lá em São Carlos, nosso amigo Daniel. Faremos um lançamento de um rótulo lá. Qual que é o estilo da cerveja? É uma small beer, baixo teor alcoólico. 2,8, 2,7, 2,9 de álcool. Bem levinha de tomar.
É um estilo da escola cervejeira belga, da escola belga de cervejas. Então, é uma cerveja que é muito esterificada. O que significa isso? A gente vai indicar que você tome ela a uma temperatura um pouco mais alta, 5, 6, 7 graus. Por quê? Porque os aromas que a gente quer, que são os ésteres que são liberados durante a fermentação, principalmente pela levedura, ele vai começar a aparecer a essas temperaturas. Então, não tome ela extremamente gelada, senão você não vai sentir nada do que a gente está pedindo para você provar. E perigoso até achar cerveja ruim. Cerveja ruim. Pô, tomei cerveja, não gosto de nada. Não. Então, respeite a temperatura, não congele o copo. É um respeito com a cerveja. É um respeito com a cerveja, justamente. Assim como você tem uma forma de tomar o vinho, você tem uma forma de tomar a cachaça e por aí vai. Então, a cerveja, nós vamos começar com uma small beer, uma cerveja belga, cerveja de mesa, tá? Bem facinho de tomar. Top. Inclusive, vão ter algumas coisas a mais. Eu até vou falar o nome dela, que eu nem sei se eu posso. Patrick vai me matar. Famosa Melzinho na Chupeta. Uma cerveja com adição de mel durante a fermentação. O nome da cerveja vai ser Melzinho na Chupeta. Melzinho na Chupeta. Essa eu vou trazer pra você experimentar. Por que Melzinho na Chupeta? Eu não comentei isso, mas a gente tem como padrão na BR, por ser Brasil e brasilidades, de ter os rótulos das cervejas que remetam a nomes ou expressões populares brasileiras. Não, o melhor é que a galera deve estar achando assim, pô, os caras estão falando sangue no zóio. Sangue no zóio, tá falando não não sei o que isso, das véio? quantas, zóio de cabra, não sei o que, tá falando aqui os nomes, eu não tô entendendo nada. Não, o melhor é pra galera quando... justamente por isso, né? Então, são rótulos que a gente pensa sempre falando, sempre tendo em mente nomes e expressões populares brasileiras. Pô, eu acho isso animal. Não, desculpa te cortar, mas eu acho isso animal, velho. Porque você cria uma palavra, uma identidade pro seu negócio que só as pessoas que consomem BR sabem aquilo. E eles se identificam como uma comunidade. Só, com certeza. E o nosso intuito é que as pessoas não vão lá para tomar uma Red IPA. Ela vai pedir uma sangue no zóio. Pô, não é a Red IPA. Animal, velho. E o legal é que a gente encontra pessoas que não são clientes da BR, por quê? Muitas vezes por conta da dificuldade de acesso. São de outra cidade, mas fala, puta, essa cerveja é foda. Eu já ouvi falar da sangue no zóio. Então é isso que eu quero. A gente quer que você tome um rótulo. Você tem uma experiência. Não tome uma IPA, uma Pilsen, uma Trigo, uma... Tanto faz se é uma Red IPA ou APA. O que importa é que é a sangue no zóio. É a sangue no zóio. Isso é da hora. Então teremos aí Melzinho na Chupeta em maio. Isso é da hora. Então a gente tem Melzinho na Chupeta, qual que é a outra? A outra vai ser... A primeira já é Melzinho na Chupeta. A primeira já é Melzinho na Chupeta. Ah, eu já achei que era duas. Eu achei que uma era outra Melzinho na Chupeta. Eu tô falando... Small Beer é o estilo. Você só deu spoiler. Só dei spoiler. Melzinho na Chupeta é o rótulo. É o nome dela. E o estilo é uma Small Beer. Cerveja belga. Tá? Da escola belga. Tá. E depois a gente vai ter em junho, no lançamento no aniversário da BR, também faremos um outro lançamento em outro festival que vai acontecer em São Paulo, no Slow Brew, que vai ser uma RIS. RIS é a abreviação de uma Rússia Imperial Stout. Até o nome já fala. Pô, Rússia Imperial Stout. Pô, esse negócio é foda, né? Eu diria que essa aí vai ser mais forte. Essa é uma pancada. Quantos por cento de álcool tem isso aí? Provavelmente entre 10,5% e 11%, 12% de álcool. Por que uma cerveja alcoólica sendo lançada em junho? Porque é frio. Frio. Então vai ser uma cerveja que vai levar malte de chocolate. Uma cerveja que se você tomar a 0 graus, eu te dou uma porrada. Não faça isso. Tome ela a uma temperatura um pouco mais alta. 10, 12 graus. Por quê? Os aromas desses malte, aquele toffee, aquela bala de... Sabe aquela bala toffee? Você vai sentir isso na cerveja, mas não tem. Da onde que vem isso? Dos lúpulos, do malte, do processo da cerveja, da caramelização, de tudo que é feito durante o processo. Então, esses aromas, eles começam a sair em temperaturas mais altas. Sempre falo isso por quê? Por conta da experiência. Então, até o copo que você vai servir a cerveja, ele muda. Eu não vou trabalhar com um copo comprido, alto. Vou trabalhar com um copo mais largo, porque você vai ter uma área maior de evaporação ali desses aromas. Então, quando você faz esse movimento de levar até a boca, seu nariz já está captando aqueles aromas que a gente quer que você sinta. Já te traz a expectativa. Já traz a expectativa, justamente. Do que está vindo ali. Então, por que uma Rússia? Aniversário vai ser o primeiro rótulo, assim, mais porrada da BR. Vai ser uma cerveja, que não vai ser de linha, mas ela é uma cerveja sazonal, que será lançada sempre no aniversário da BR. E é a cerveja bem pancada mesmo, mas com baixo amargor. Um amargor mais baixo, só que em alto nível de álcool. Porque é justamente isso, você não vai tomar 2 litros, você vai tomar um copo dessa cerveja. Legal. Né? E o nome dela, também vou soltar aqui, é Umbabaraúma.
Umbabaraúma. Não conhece, né? Não faço Famoso ideia. Homem Gol, do Jorge Ben. Pô, da música. Da música. Da música. Umbabaraúma, era o ponta de lança africano, então nós vamos fazer uma cerveja em homenagem, remetendo também à brasilidade do Jorge Ben. Sem Caramba. fazer apologia nenhuma, nem defendendo nada, mas é um nome que a gente gostou muito. E tem brasilidade. E também musicalidade, né? Umbabaraúma. Cara, quem que cria esses nomes? Você? Nossa. Eu, Patrick, Thiago, a gente Como bate que é o papo. processo de criar esse nome, velho? Vocês sentam na mesa e falam assim, a gente vai lançar cerveja tal, a gente precisa criar um nome. Como Precisamos que de é, um nome. velho? Como que Isso, é isso? isso é uma coisa que a gente tem na BR como padrão. A gente não lança nenhum produto, nenhum rótulo sem ter nome, identidade, arte, rótulo. Porque senão você não tem nada. Eu tenho o quê? Uma Pilsen, uma IPA. E a experiência? Ah, como que a gente cria? Patrick e eu criamos esse nome segunda, terça. Não, você nem tinha me falado desse nome. Foi, então, veio de lá pra cá que a gente conversou. Vamos, e aí, a cerveja? Vamos sair? Vamos fazer. Tá. E o nome? Precisamos de um nome. Tá bom, qual? Ah, não sei, vamos ter adição de mel? Vamos. Puta, qual expressão popular brasileira te remete a mel? Melzinho na chupeta. Puta ideia maravilhosa, Melzinho na velho. chupeta. Maravilhoso, é. maravilhoso. Acabou. Maravilhoso. E essa cerveja aí? Pô, melzinho na chupeta. Maravilhoso, maravilhoso. E por aí vai. E Aham. tomando cerveja, tendo ideias, e as coisas vão vindo. Então, ó, você já deu mais spoiler de lançamento do que só de cerveja. 2. Você já falou do aniversário da BR, Já. você já falou das duas do Melzinho na chupeta e da Melzinho na chupeta. Umbabaraúma. Umbabaraúma. Mais alguma coisa? Qual que é o próximo? Mais umzinho, vai. Só Tem mais um um spoiler. rótulo, só que esse eu não posso falar inteiro. Mas tem nome, já. Tem nome. Não Tem pode falar nome, nome? Tem nome, mas eu não posso falar ainda. Ah. Porque é uma cerveja colaborativa com uma grande marca. Aham. Ela vai ser lançada, tudo indica, né? Já temos uma data, 2 de junho desse ano. Uma cerveja que passou 3 anos maturando, envelhecendo em barricas de Frejó com amburana. Então, ela passou maturando, incorporando todos aqueles aromas da madeira. Agora, depois de 3 anos, ela vai ser lançada. Uma cerveja pontual, só vai ser lançada uma vez, então a galera ficar atento. Então é 100% Corre e compra. 100% exclusiva. E eu recomendo, 100% exclusiva, e eu recomendo comprar 2 ou 3 unidades. Por quê? É uma cerveja de guarda. Assim você não tem vinho de guarda, Aham. você tem cerveja de guarda. É uma cerveja com alto teor alcoólico, então ela consegue manter as propriedades da cerveja por mais tempo. Então compra 2 ou 3. Por quê? Uma você vai tomar porque você quer tomar aquela cerveja. Sim. E as outras você vai guardar para tomar daqui 1 ano e daqui 2 anos. E vai ver como que essa cerveja legal. ela evolui e ela ganha característica ao longo desse tempo. Uma cerveja que você vai tomar daqui 1 ano, ela é muito diferente da cerveja que você tomou hoje. Porque E a ela cerveja evolui. tem esse mesmo aspecto de um whisky, por exemplo. O whisky tem idade, né? Tem idade? Que Só tanto que o tanto de tempo determina o preço. Isso. Justamente. Cerveja também. Também, nesse estilo de cerveja. Porque Tá. não são todas as cervejas que você consegue... Por exemplo, é difícil você conseguir fazer um envelhecimento ou uma guarda de uma Pilsner. Por quê? Por conta do teor alcoólico. Quanto mais álcool, ele Uhum. conserva mais. Quanto mais lúpulo, maior também o tempo de validade. Legal, legal. Bom, e aí... Mundão diferente. Aham. E aí eu vou te fazer mais algumas perguntas que estão na minha cabeça, de bate-pronto, assim, pra galera entender rápido e contextualizar, porque os nossos episódios são mais curtos. Então, Bora lá. deve dar mais 1 hora já? Já deu mais de 1 hora? 5 minutos? Então, de bate-pronto aí, perguntas que tem aqui pra você responder pra galera. Vixe, lá vem. Por que BR Bril? Por que BR? BR de Brasil, Brasilzão, velho sem porteira, né? Uhum. E bril de braçagem, fermentação, porque não seria legal fazer, por exemplo, um BR cervejaria ou BR braçagem, BR mostura. Uhum. Além do nome BR Bril é fácil de você falar, independente da forma que você escreva, todo mundo sabe falar Bril, Sim. né? Sim. Então BR Bril, daí veio primeiro o nome. Então BR de Brasil e Bril de braçagem, fermentação, processo intrínseco à cerveja. Legal. Quantos funcionários você tem hoje na BR Bril? Hoje na BR nós estamos com 14 funcionários. 14 funcionários, tem o bar e a indústria. Bar e indústria. Tá. Quem quiser procurar BR Bril no bar, endereço, onde fica? Rua Felisberto Damião, 965. Em Sertãozinho. Sertãozinho. Lembrando que a gente tá na cidade vizinha, né? Estamos aqui na cidade vizinha, mas Sertãozinho, Felisberto Damião, 965. E aí eu vou lá procurar BR. O que eu não posso deixar de consumir na BR? O nosso Smash Burger, Putz, que é sensacional, esse acompanhado aí é do de um caralho. belo copo de sangue no zóio. É muito bom mesmo, esse aí é muito... Ou eu indico... Posso dar minha indicação? Com cerveja. Minha indicação é tomar o Jack Lemonade. Olha lá.
Cara, Dan, depois que você me deu aquilo lá, mudou minha vida, né? Muda a vida, né? É. Hoje à noite eu tô até querendo ir lá tomar um. Bora? Você vai estar lá? Oxi. Então vocês estão convidados também. Beleza, então Que mais? é o Smash com a Red IPA. Smash com Red IPA. É isso aí que eu não posso perder lá. Não pode perder, porque eles harmonizam Aham. sensacionalmente bem. Muito bem. Tá. Também quero saber, eventos. A gente vê que cervejaria é muito famosa por fazer eventos. Quais são os próximos eventos que a galera não pode perder da BR? Que a galera... Você acha importante o pessoal ir porque se conecta com a marca, é mais próximo, eles conhecem mais a cervejaria por dentro? Quais seriam os eventos assim? Você fala, pô, esse aqui é imperdível durante o ano. Com certeza, o aniversário da BR, Uhum. que é uma coisa já meio que tradicional, virou uma tradição, né? Onde vai ser? Festa lá na BR. Uhum. Vamos lá pra rua fazer festa. E o Carnaval da BR Brew, Carnaval. tem todo ano. Essas duas, com certeza, não pode perder. Tá, agora pra galera entender de bate-pronto. A BR é mais do tipo que aprecia a cerveja ou mais do tipo Outback? O cara vai lá pra encher o caneco. Não, aprecia a cerveja. Aprecia. Então, ó, se você for na BR Brew, você já sabe. Tô colocando aqui, deixando bem claro. O Guilherme tá deixando bem claro pra vocês que é pra ir apreciar uma cerveja. É isso. Não Fui é lá. álcool benefício. E agora eu tenho um churrasco com meus amigos, preciso levar um chopp, preciso levar alguma coisa. Consigo comprar na BR? Com cerveja. Barril e growler. Como? Barril e growler. Barril, a gente fornece todos os equipamentos necessários. E se você quiser o growler para quem não conhece, aquela embalagem descartável de 1 litro, que também é chopp, tá? Então Tá. é o mesmo produto, o que muda só é a embalagem. E aí eu vou casar. Vai Qual- casar. A BR consegue colocar chopp no meu casamento? Opa, com certeza a gente coloca lá. Com quem fala, como que fala, das informações aí. Opa, pode entrar em contato com a gente tanto pelo WhatsApp, com a gente, 16 98225 6999. Deixa ou na descrição também pra deixa aí na galera do descrição. vídeo. Ou também pelo Instagram da BR, pode chamar. Quiser ligar também no fixo, 3942 23... Vixe, nossa. Você me lembra depois? Deu eu branco, coloco deu na- branco. eu coloco Depois na- ele corta eu isso, eu coloco esqueci. na Mas tem descrição. vários canais. Tem e-mail que pode entrar em contato com a gente. No nosso site tem nossos contatos. No Instagram tem nossos contatos. Pode ligar lá que vai ser muito bem atendido. É importante falar isso pra galera, pra eles entenderem que não tem só a experiência do bar também. Então você Sim. pode colocar no teu evento, você pode colocar no seu churrasco depois do jogo, você pode colocar no casamento. Casamento, confraternização, formatura. A gente tem uma estrutura muito boa. A gente consegue atender festas de até 1.000 pessoas. Então, conta com a nossa estrutura. A gente tem experiência. Não somos novos no mercado. A gente investiu em estrutura para poder atender todo mundo. Melhor qualidade possível. Pô, isso eu tô de prova aí que eu vejo o trabalho de vocês de perto, né? Agora Sim, mais de perto mais de perto ainda. E, de fato, vocês têm esse controle na qualidade. Eu vejo essa importância de ter a qualidade nos produtos, né, no atendimento, no bar, em tudo que vocês têm lá. E aí a pergunta para fechar. Na verdade, são duas perguntas para fechar. Lá vem. Uma, se é bom de nome, você vai saber fazer. Vixe. Mas a primeira é, expectativa da BR para os próximos anos aí. Como que você vê? O que vocês querem? O que vocês querem entregar cada vez mais para o cliente de vocês, para as pessoas que vão lá? Uhum. Vocês querem investir onde? Onde vocês vão dar mais atenção? Como que vai ser para os próximos anos aí? Nos próximos anos a gente vai... a BR passou por só para falar um pouquinho rápido, a BR passou por um processo de franqueamento da marca. Então nós estamos prontos a entrar no mercado de franquias. Nós vamos começar a trabalhar na parte de franqueamento do bar. Então você vai poder, quem tiver a fim de investir, quiser conhecer um pouquinho melhor, entre em contato com a gente vai começar a oferecer toda a parte de franquia com infraestrutura e com suporte para o franqueado na parte de bar. Então você vai poder ter todo o nosso cardápio, todas as nossas cervejas exclusivas que são apenas para a rede da BR franqueados. Então, eu quero tomar em outro bar. Você não vai ter. É só na BR que você vai encontrar. Então a franquia é um braço de negócio que a gente vai focar bastante. A expansão do próprio local lá do nosso Beer Garden, a gente vai fazer uma ampliação, né? E eventos também, como casamentos, formaturas e confraternizações. Legal, então vocês estão bem focados em viver, que a galera viva a Viva a experiência experiência. da BR. Justamente. Cara, é muito Não é volume, é qualidade. É muito importante você falar disso, que assim, igual eu expliquei no começo, nossos episódios são mais curtos pro cara que é empreendedor, pro cara que é empresário, quer ouvir no carro, quer ouvir no trânsito, quer ir ouvindo. Até acho válido você vir no próximo episódio pra gente conversar mais sobre o Opa. negócio, que eu acho que você deu uma aula de cerveja aí pra Que galera. isso, quem queira. Tem que trazer o Patrick aqui. que Ele trazer sim o vai dar uma aula de Patrick. cerveja. Ô Gui, isso aqui é bom de nome, agora a gente Vixe. faz a última pergunta pra todos os convidados. Sapeca, vai. Qual que é o nome que você quer dar pra esse episódio aqui?
Puxa vida. Essa pega, né? Acho que ninguém faz isso. Os caras querem me matar até quando tem eu faço alguns isso. nomes bons, mas acho que já existe. Por exemplo, Beer Talks. Já existe, Ah, mas... você vai querer trocar o nome do meu podcast? Ah, mas é o meu episódio. Pensa Tô aí, qual brincando. característica mais legal, qual coisa mais legal que a gente falou nesse episódio que é importante que a galera se ligue disso, assim. Pô, a gente falou de muita coisa. A gente falou das barreiras de entrada no mercado, a gente falou de dificuldade do mercado, a gente falou sobre cerveja, falou sobre lúpulo, falou sobre tudo aqui. Mercado, caramba, no mercado cervejeiro. Cara, Puxa ó, vida. se você tivesse um ensinamento hoje aqui do nosso bate-papo que você gostaria que todos os consumidores, todas as pessoas que queiram entrar no mercado, que eles soubessem disso. Cara, sei lá, paixão por cerveja? Paixão por cerveja, um episódio onde você entende tudo sobre Sem- cerveja. Pelo menos dar uma pincelada em tudo que acontece. Quais são as dificuldades. Então, quando você for tomar uma cerveja, você já pensou por o caminho que essa cerveja levou pra até chegar no teu copo? Você acabou de dar o nome do Entendeu? episódio. Já pensou todo o caminho que a cerveja levou para chegar no seu copo? Vamos resumir, o caminho da cerveja. O caminho da cerveja. Pronto. É isso aí. Muito obrigado. Quer Nós- deixar um recado pra galera aí? Poxa, recado. Dá um recadinho, Poxa, fala aí. Passa na BR pra tomar uma comigo, eu te espero lá. Ah, isso aí. Pronto. Gente, muito obrigado. Poxa, Esse é o obrigado. 5º episódio do Mind Talks e a gente se vê semana que vem. Valeu. Fechou.